Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Ensino Online. Hoje a palestra vai ser do Adalto Franco, ele é assistente técnico das OETs. O tema da palestra é Conheça a DEP Genômica. Eu queria pedir para vocês, para que as perguntas sejam feitas no final da apresentação. Caso tenham algo que queiram escrever, vocês podem mandar pela aba Questions, ou se quiserem fazer a pergunta direto para o Adalto, para o palestrante, é só levantar clicar nesse botão que tem uma mão, que marca aqui, e aí no final da apresentação eu abro o microfone para que possa ser feita a pergunta direto para o Adalto. Adalto, a hora que você quiser começar, tudo certo. Tudo bem, vocês me ouvem bem? Sim, tá bem claro. Podemos dar início? A hora que você quiser, Adalto. Desculpa, não te ouvi. A hora que você quiser, pode começar. Tudo bem. Vamos lá então. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Adalto, trabalho nas OETs já há quase 7 anos. Hoje eu sou responsável pela área técnica da parte de genômica, da parte de marcadores moleculares. Uma parceria nossa entre a NCP e as OETs chegou a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre como é feita a DEP genômica, o que é a DEP genômica, como usá-la. Então, desvendando alguns, vamos dizer assim, mitos e alguns pontos onde a gente pode utilizar cada vez mais essa tecnologia tão nova e que tem aumentado muito as questões de utilização da genética dentro das fazendas. Então, a gente vai fazer vamos ter um pequeno overview de como são as avaliações genéticas há algum tempo. Então, falar um pouco das metodologias de seleção que existiam. Há pouco tempo atrás, a gente selecionava os animais exclusivamente pelo visual, onde a gente notava um animal com características morfológicas um pouco melhores, onde a gente pelo menos predizia ou dizia que as características eram de animais mais eficientes pela sua carcaça, pelo seu biotipo, etc. e tal. Algum tempo atrás, num passado não muito distante, a gente selecionava. Eu vou colocar o mouse em algumas ocasiões para mostrar alguns pontos de destaque da apresentação, mas só para voltar onde a gente estava dizendo, algum tempo atrás, num passado não muito distante, a gente utilizava aí as seleções exclusivamente por características de visual, ou seja, tamanho, comprimento, arqueamento e um peso muito grande para características de racial. A gente também sabe que a gente não pode desprezar as características de fenótipo, porém a gente também tem que analisar a produtividade dos animais. Então, às vezes, a gente usava um animal, um touro que era campeão de alguma pista, alguma coisa nesse sentido, com uma vaca que se dizia também que era campeã de algum ponto de alguma exposição, alguma localidade que trabalhava com pista na região, para a gente tentar ter um animal muito próximo do que a gente tinha. Mas será que isso se concretizava? Será que isso a gente tinha uma assertividade grande nisso? Alguns casos, sim, alguns pontos a gente conseguia até chegar com os animais com um biotipo interessante, porém, o nível de assertividade não era tão alto. A gente sabe disso, é muito prático a gente visualizar isso hoje. Às vezes, animais criados em algumas metodologias de alto índice de ração, e como eles eram criados antigamente, não desempenhavam a campo o que a gente acreditava que eles eles não apresentavam no campo o que necessariamente a gente gostaria, ou seja, um animal mais precoce, uma carcaça mais interessante e com produtividades comprovadas. Já também, em contrapartida, nesses mesmos moldes de trabalho, de buscar animais mais produtivos, porém agora com um uso mais eficiente de tecnologia, a gente anota ferramentas que são utilizadas em escala para buscar a evolução genética dos rebanhos. Como notamos aqui, a avaliação, os acasalamentos dirigidos pelo PAG, que é um programa da NCP para acasalamento dirigido, onde a gente busca
otimizar o que os animais têm de melhor desempenho, onde a gente vai buscar os melhores pontos de cada animal e tentar colocar uma potencialização, colocar uma evolução genética mais palpável dentro do sistema de melhoramento genético. Isso faz com que a gente diferencie os animais pelos seus méritos genéticos, a gente maximiza o progresso genético dos animais e, nesse caso aqui, especificamente, até com características de consanguinidade são minimizadas ou monitoradas. Aqui a promoção um pouco sobre como a evolução das avaliações genéticas ela passou por alguns períodos aí de 35 anos, onde a gente nota várias etapas. Lá desde 1980 até 2015 hoje, mas a gente passando pelo modelo animal, o início, as seleções assistidas por marcadores moleculares lá em 1995, onde se iniciou o pequeno trabalho com genômica, a seleção auxiliada pela genômica lá em 2009, isso já com um pouco mais de consistência, e a partir daí a seleção genômica já pegou um pouco mais de corpo, e em 2011, a Zoetis, junto com a NCP, ela já trabalhou a seleção auxiliada pela genômica no Nelore. E agora em 2013, mais exatamente em agosto de 2013, a Zoetis, junto com a NCP, lançaram as DEPs genômicas, no caso do Nelore aqui no Brasil. Então, um trabalho pioneiro, um trabalho de diferenciação, um trabalho onde a gente buscou alavancar as características de produtividade de cada animal o mais cedo possível. Então, essa é uma das utilizações em que a genômica, no caso do Nelore, vem se destacando cada vez mais. Bom, vamos falar um pouco agora de marcadores de DNA. Até coloquei essa caixa preta porque realmente tem pessoas que nos questionam, nossa, mas o que é esse marcador de DNA? Que caixa preta é essa? Da onde que vocês tiram essas avaliações? E por que a gente faz isso? Por que a gente faz marcadores de DNA? Oi, desculpa. Não, é que está com um pouco de delay na apresentação, então a hora que você começou a falar desse primeiro slide, ele demorou um pouco. Aí não sei se é melhor você esperar um pouquinho para começar a falar, porque o pessoal não está... Agora, metodologias de seleção, já estava certo. Só quando você começou a falar dos marcadores, demorou um pouco para aparecer o slide. Ah, tá. Vou colocar aqui agora, eu vou esperar um pouco em cada... Isso, obrigada. Tudo bem. Tá. Então, pessoal, por que nós fazemos marcadores de DNA ou testes genômicos? Nós sabemos que as avaliações tradicionais, elas são muito boas e funcionam muito bem. Porém, a gente necessita de algum tempo para provar os animais, para provar os touros, onde a gente realmente tem confiança em utilizar aquela informação. Os testes genômicos, eles vieram para antecipar, de certa maneira, a utilização e o uso desses animais. Ou seja, eu não vou ter que esperar mais 5, 6 ou 7 estações de monta para que eu tenha produtividade de alguns touros e que a gente possa usá-los com mais frequência, com mais intensidade dentro das nossas propriedades. Ou seja, depois que eu faço o teste genômico, eu tenho mais consistência, eu tenho menos tempo de trabalho e com com foco mais elaborado dentro do nosso progresso genético. Esse é um fato interessante, porque a gente ouve às vezes que quando eu faço o marcador de DNA, quando eu faço a DEP genômica, os animais às vezes pioram a avaliação. Um dado que a gente teve agora acesso no ano passado, que em torno de 50% dos animais, eles têm uma leve melhora na sua avaliação com a inserção da genômica. Mas quais são eles? Sabe, a gente não tem esse número para apresentar de forma mais palpável. Nós não sabemos quais são eles. Por isso é interessante, quando a gente for trabalhar com a avaliação genômica, a gente avaliar os grupos de contemporâneos para que a gente tenha números palpáveis e a gente possa compará-los. Ou seja, talvez eu tenha lá 10, 20 novilhas que eu acredito que elas são as melhores dentro do meu sistema de cria. Quando eu faço a avaliação genômica, talvez elas não são tudo aquilo que eu imaginava. E as pessoas podem até
nossa, se frustrarem com os resultados. Por isso que é interessante, lá mais para o final, eu vou mostrar um exemplo prático disso e de como a gente realmente pode usar e com confiança a informação genômica. Mas é realmente para mostrar algumas curiosidades. Aqui é um dado, aqui nesse próximo slide, é um dado que a gente coletou lá nos Estados Unidos com gado de leite, onde, em média, as bezerras e as novilhas, elas deveriam ser melhores do que as suas mães. No entanto, eu vou até passar o mouse aqui, a gente tem as novilhas em azul e as vacas em verde, onde o gráfico mostra alguns animais piores do que a média das suas mães, no caso as novilhas. E quando eu faço essa análise mais profundamente, eu noto que em torno de 23% das minhas novilhas, da minha safra nova dentro da minha propriedade, são, em média, piores do que as mães. Ou seja, eu tenho realmente um profil genético, onde eu tenho animais se destacando, animais produzindo melhores do que as suas mães, porém eu também tenho animais que vão ser piores do que eu esperava. Por isso a importância da utilização da genômica em animais novos, para que talvez eu não utilizasse esses animais de pior avaliação no meu sistema de melhoramento, ou tentar dirigir acasalamentos mais direcionados para eles e, enfim, potencializar o uso desses animais de uma maneira diferente dentro do nosso sistema de cria. Então, é um dado interessante, é um dado que chama bastante atenção, onde a gente nota a importância da gente identificar os animais cada vez mais cedo. Bom, no próximo slide é um dado que eu tenho também bastante, que a gente também tem bastante curiosidade, bastante empolgação em falar, do que é importante nós escolhermos os nossos touros de maneira adequada, de maneira confiável e de maneira que eu tenha menos erros possíveis. Um dado que a gente tem aqui nesse slide mostra que em 2015, quando eu compro lá o meu sêmen ou compro o meu touro para a minha estação de monta, o impacto direto da produtividade desse touro é em torno de 10 anos, levando em consideração um touro que fique aí em torno de 5 estações de monta, ou de um sêmen aqui que você vai usar por 5 estações de monta seguidas, mas levando em consideração o seu touro de repasse, ele fique 5 anos dentro da sua propriedade, 5 estações de monta, onde a gente tem até lá em 2021 o nascimento das primeiras crias, em 2022 para 2023 os abates dos primeiros animais, e lá em 2024 para 2025 a produtividade das suas netas. Ou seja, se eu trabalhar com confiança na hora da compra do meu sêmen e do meu touro, eu vou trabalhar a longo prazo dentro da minha propriedade, buscando a evolução genética. E a inversa também é proporcional. Se eu trabalhar de uma maneira mais dislexa ou na escolha do meu touro ou na escolha do meu sêmen, o impacto dessa forma negativa também vai se tornar aí a longo prazo dentro da minha propriedade. Então, para quem trabalha com consultoria, para quem trabalha com o próprio rebanho, o quanto é importante termos animais de boa avaliação e animais com consistência genética para que a gente trabalhe de maneira eficiente. Aqui é para mostrar um pouco sobre como é a avaliação genômica, como eu busco essa avaliação genômica lá no site da NCP, e eu sei que um animal ele tem o teste genômico. Eu busquei lá na consulta pública de touros alguns animais para a gente poder mostrar de forma prática. Aqui nós temos um animal com MGT de 12, com acurácia de 26%, em amarelo aqui na aba à direita. É um animal top 5%. Note que a característica de idade ao primeiro parto, que é a primeira característica, onde tem um ponto verde à esquerda do seu vídeo, é uma característica que ela está normal, como eu veria de todas as características de avaliação. Diferença de idade ao primeiro parto. Note também aqui a característica de marmoreio. Também a gente está em verde normalmente como eu busco. É um animal que tem 12 de MGT com 26 de acurácia, nenhum filho nascido, em nenhum rebanho e nenhuma mensuração. Ou seja, um animal jovem, um animal que tem uma avaliação promissora, porém
nós ainda não temos uma certa confiabilidade, porque é um animal com 26% de acurácia. Quando eu passo para o próximo animal, eu também tenho um animal jovem, um animal com um MGT de 24, com acurácia de 59, também com nenhum filho avaliado, em nenhum rebanho, em nenhuma outra mensuração. Mas como que eu posso ter um animal com 59 de acurácia sem nenhuma informação de filhos ou de pedigree? Eu tenho aqui em verde também, no canto esquerdo do seu vídeo, no pontinho verde, a idade do primeiro parto genômica. Notem que a gente visualiza um G na avaliação. Então, toda vez que eu visualizar a avaliação genética pela NCP de um animal e notar a presença de um G, esses animais possuem DEP genômica. Então, temos um caso aqui de 2 animais jovens, de 2 animais com nenhum filho avaliado e nenhum filho mensurado, com acurácias totalmente diferentes. O terceiro slide aqui agora, mostrando sobre esse assunto, mostrando um animal com alta acurácia sem DEP genômica. Também lá na consulta pública de touros, um animal lá já com 71% de acurácia, sem DEP genômica. Então, a gente sabe que para fazer essa quantidade de acurácia, essa porcentagem de acurácia, nós temos que ver aqui no canto esquerdo e abaixo do seu vídeo a quantidade de filhos nascidos e avaliados aos 120 dias, em quantidade de rebanhos avaliados. Então, nós temos muitas mensurações de ultrassonografia de carcaça e etc. Então, nós temos um animal que não é genômico, mas tem uma alta acurácia. E esse animal ele demora para se provar. Então, é esse o ponto onde a gente quer chegar. A gente quer utilizar a genômica para mostrar os melhores animais o quanto antes. Bom, a informação genômica, a informação da DEP genômica, ela permite tomar decisões com maior confiança, mesmo com animais jovens. Isso é o que eu mostrei nos 2 slides anteriores. Eu tenho aqui até ilustrando um grupo de novilhas e um grupo de touros jovens. Sabemos que, pela tendência genética, são os 2 grupos onde eu tenho maior evolução genética dentro do meu rebanho, desde que eu esteja fazendo um progresso genético, uma avaliação genética e um uso dessa ferramenta de forma adequada. Agora, essa informação genômica, ela busca quais são os melhores animais de uma forma mais confiável e de maneira mais rápida. Então, o ponto importante, eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração, é o uso de animais jovens com uma alta confiança. Se eu tenho o meu melhor grupo dentro da minha fazenda, onde eu posso ter meu maior ganho genético, então, por que não explorá-los de uma maneira diferente? A informação genômica está aí para isso, para nos auxiliar nesse ponto. Por que usar a genômica? Antes do genoma, a gente buscava avaliações de touros por busca por biotipo, por pedigree, por características que acreditávamos ser de grande importância econômica. Porém, isso também é assertivo, a gente não pode desprezar essas características. Porém, a partir de 2009, com a inserção dos chips de alta densidade de avaliação de DNA, nós começamos a notar grandes alterações e grandes confiabilidades nas nossas avaliações. Então, depois do genoma, nós vamos gerar predições mais confiáveis para os animais jovens, como eu disse anteriormente. A genoma ela vai permitir determinar o valor genético de um touro ou de uma vaca ao nascimento. Essa é uma característica muito interessante. Imagine só, o gado de leite hoje nos Estados Unidos, eles têm um custo médio hoje de um animal de leite após o nascimento de em torno de $3, $3,50 por dia. Lá, a influência e o uso da genômica já estão a um nível onde o animal nasce, no primeiro dia ele já é coletado, os pelos já são coletados, e após 30, 40 dias depois, nós temos a informação genômica desse animal, onde esse animal ele vai ser descartado, eles têm essa característica de descarte do animal bem jovem, ou ele vai receber tratos diferenciados para que ele possa ser utilizado da melhor maneira possível.
A informação genômica, ela possibilita incorporar as fêmeas em decisões de seleção. Ou por que isso? Porque a gente sabe que utilizar a fêmea, a gente não, por mais que ela seja uma boa mãe, que ela tenha partos consecutivos dentro da nossa fazenda, nós vamos ter uma acurácia relativamente baixa para fêmeas. Então, eu posso intensificar de maneira mais assertiva o uso de animais, como o uso de fêmeas dentro do meu processo de seleção. Então, a fêmea ela passa a ser tão importante dentro do meu sistema quanto um touro que eu vou usar na minha inseminação. Isso eu estou dizendo no caso de uma aspiração, de uma transferência de embrião, por exemplo. E isso tudo, o uso da genômica, ele possibilita a gente tomar decisões mais eficientes e acelerar o progresso genético. É o que a gente sempre busca. Costumo sempre dizer aí o exemplo clássico dos suínos e das aves, onde o progresso genético pelos seus intervalos de geração, por si só, quando a gente tinha as avaliações tradicionais, já eram muito rápidas. E hoje ainda, com o uso da genômica, as avaliações elas estão de forma extraordinária, a evolução é muito grande. Então, hoje a gente já sabe que no Nelore, no gado de corte, de maneira geral, no mundo inteiro, isso é uma questão de tempo para que a gente possa realmente ter essas avaliações de forma mais palpável e mais utilizáveis hoje dentro do nosso sistema de cria. Bom, aqui é um quadro onde a gente mostra as características na primeira coluna, a herdabilidade na segunda coluna, a acurácia da DEP média de um animal jovem na terceira coluna, a acurácia com a DEP genômica na quarta coluna, a diferença entre a acurácia da DEP e a acurácia da DEP genômica. Quando eu falo DEP, pessoal, é DEP tradicional, DEP sem a inserção do Clarified. Quando eu falo DEP genômica, já são as duas coisas juntas. Então, eu tenho a Clarified e a DEP convencional unidas. E aí, na última coluna, eu tenho o equivalente de progênie. Então, notem que, por exemplo, para MP120, que é a questão de maternal, a gente tem uma herdabilidade de apenas 11% de genética. Então, ou seja, eu tenho 89% de influência de meio. Uma acurácia média de um animal jovem de 27%. Quando eu coloco a informação genômica, ela sobe para 48% em média. Uma diferença na acurácia de 21% e um equivalente de 59 filhas avaliadas para habilidade materna. Então, assim, de maneira sensata, dificilmente teremos uma fêmea com 59 filhas avaliadas para a questão maternal. E ainda levando em consideração que a gente tem uma herdabilidade baixa, a confiabilidade ela é muito boa, mesmo assim. Então, gente, a importância da gente usar uma informação genômica, ela é muito grande. Principalmente nas características onde a gente tem difícil mensuração, como características de precocidade, características de longevidade e etc. Então, a importância da genômica é muito grande. A diferença entre a acurácia a diferença de acurácia entre a DEP tradicional e a DEP genômica da NCP. Nesse slide, a gente caracterizou a habilidade materna e colocou em porcentagem, onde em azul escuro é o aumento da acurácia do Clarified e Nelore, quando a gente insere nas DEPs da NCP. Em azul claro, a acurácia da DEP tradicional e as duas juntas são a DEP genômica. Ou seja, se eu tiver um animal jovem, um animal recém-nascido com uma acurácia lá de 10%, eu tenho um incremento de 462% para ganho em habilidade materna, confiabilidade. Se eu tenho um animal aí, que é o mais comum, um animal entre 10 aí, entre ano, por exemplo, ele tivesse avaliado ao ano e ao sobreano, é um animal aí de 190, é um ganho de 193% de acurácia, não sei se ficou claro. E onde a gente tem o maior número de indivíduos é justamente nessa acurácia, entre 11 e 30. São os animais realmente mais novos. Então o ganho é muito alto e a confiabilidade na informação é muito boa. Esse gráfico ele é muito interessante e ele mostra para a gente, por exemplo, para a característica de peso aos 210 dias. Aqui à esquerda, as possíveis mudanças na DEP que
podemos esperar quando incorporamos o Clarified. Quanto menor a acurácia no eixo X, quanto menor a acurácia, maior a mudança da DEP. Ou seja, a distribuição ela é maior em acurácias menores. Quando eu tenho o incremento da DEP genômica à direita, os aumentos da acurácia que nós temos, elas vão, a diferença, desculpa, ela é mais baixa. Então, quando a acurácia é baixa, os aumentos são maiores. E quando a acurácia é mais alta, os aumentos são menores. Não sei se ficou claro, pessoal, mas assim, de maneira geral, quando a gente tem uma acurácia baixa e a gente tem informações as informações da DEPS vão variar mais. Quando a gente tem uma acurácia maior, as informações da DEPS vão variar menos, isso é lógico. E com o incremento do Clarified, nós temos uma variabilidade um pouco menor. Então, nós temos um perfil mais próximo do desejado. Aqui, para perímetro escrotal também. Então, animais com acurácia têm um ganho aí entre 0,6 pontos nessa informação. Isto é, em animais com acurácia de 0,5, ou seja, de 5%, a mesma sobe para 65%, quando eu incremento o Clarified. Lembrando que a acurácia ela varia de 0 a 1, ou seja, se eu tenho um animal aqui entre 0 e 20%, esse ganho vai ser muito forte e eu vou ter animais mais homogêneos após o incremento da genômica. Isso para a idade do primeiro parto também se repete, então são gráficos que a gente trouxe para mostrar para vocês o quanto é importante nós termos uma acurácia alta para minimizar a variabilidade dos resultados e utilizar os animais de maneira mais tranquila e com mais eficiência. O outro quadro aqui para stayability, na verdade a gente poderia colocar todas as características aqui, o quadro, a tendência do gráfico é se manter muito próximo do que a gente nota nesses quadros da direita, quando a gente incrementa a DEP genômica. Então, o uso dessa informação, volto a dizer, para a gente não ser tão redundante, mas é uma informação mais confiável e mais homogênea. Aqui também é um gráfico para espessura de gordura, também seguindo a mesma tendência das características que a gente disse. E aqui um exemplo clássico de uso das DEPs, tanto genômica quanto tradicional. Aqui nós temos um animal, nascido no mês 12 de 2011, uma fêmea, onde a gente tem a DEP tradicional, para a idade do primeiro parto, um 0,81 negativo, ou seja, uma DEP até interessante, boa. DEP para perímetro escrotal ao ano de 0,28. Acurácia de 16% e 17% nas duas características. Quando eu incremento a DEP genômica nesse animal, nós temos um aumento da sua característica de idade ao primeiro parto muito boa e um aumento na sua característica de perímetro escrotal também muito boa. E o ganho em acurácia é muito expressivo. Para a idade do primeiro parto, a acurácia foi em torno de 56%, e para perímetro escrotal a gente tem uma acurácia de em torno de 64%. Então, a informação, além de melhorar, essa informação ela ficou mais confiável. A inversa também pode ser visualizada, viu, pessoal? Não é todo animal que vai ser bom, todo animal que vai ser positivo. Mas nesse caso que a gente está mostrando, os animais se comportaram de boa maneira. Ou seja, do que a gente realmente desejava que eles fossem, que seriam positivos. Aqui um outro exemplo de um outro animal, nascido no mês 10 de 2007, onde a gente tinha uma acurácia média de 21%, tanto para idade ao primeiro parto, quanto para perímetro escrotal ao ano, na DEP tradicional. Quando a gente incrementou a DEP genômica, nós subimos a acurácia para 65%, 60% e 56%, melhorando as informações, ou seja, esse animal ele era melhor do que eu acreditava que ele era, então a informação veio de uma maneira muito positiva. Eu posso usar um animal desse de maneira mais expressiva dentro do meu processo de seleção. E agora um terceiro exemplo também de um animal nascido em 1999, no mês 11 de 1999,
onde a gente também tem ganhos na acurácia e ganhos no seu valor das DEPs. São ganhos menores comparados com os animais jovens, sim, porém são ganhos importantes também, pois a avaliação dos animais, a tendência desses animais foi de a avaliação melhorar um pouco. Então, nós ainda partimos aí de uma acurácia de 55%, uma acurácia de 66% e uma acurácia de 73% para uma acurácia de 78%. Ou seja, mesmo em animais até com idades mais avançadas, eu ainda tenho um incremento no ganho em acurácia. Bom, nós vamos falar agora de um caso prático de uma fazenda aqui do Mato Grosso, a Fazenda Batuque, de propriedade do seu Flávio Teodoro Martins, no município de Cáceres. Ele tem um rebanho de aproximadamente 5.000 cabeças, do qual aí em torno de 1.300, 1.400 são participantes do processo, matrizes, 1.400, 1.200 matrizes, são participantes da NCP. Ele vende aí aproximadamente 300 touros por ano, com uma média de R$7.000. Eu estou colocando esses dados para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento de como é o processo da fazenda e qual é importante a gente utilizar a informação genômica. E ele vende 90% dos touros dele na fazenda, ele não participa de leilões. Bom, ele realizou agora, no ano passado, Clarified e DEP genômica consecutivamente, da safra 2012, pela primeira vez. Ou seja, ele genotipou 100% da safra, que é o mais indicado e o mais palpável, onde a gente consegue visualizar mesmo os resultados de maneira diferente. Porque, como eu disse, às vezes, se eu fizer a avaliação genômica de parte dos meus animais, eu posso ter uma informação incompleta. Porque, às vezes, animais bons ficaram de fora e animais ruins também. Então, essa informação, ela, de maneira geral e de maneira mais assertiva, o ideal é que se fizesse nos grupos de contemporâneos. Para que ele fez essas avaliações? Sim, para fazer um acasalamento dirigido com touros também genotipados, com touros jovens e de alta acurácia, para que ele tenha um ganho nessa informação, um ganho na confiabilidade do uso desse trabalho, e ele tenha um progresso genético mais rápido. Ele quer usar touros jovens, com alta acurácia e que tenham um bom valor genético, um bom mérito genético. E isso, consequentemente, vai melhorar a sua avaliação, vai melhorar a avaliação da sua progênie. Aqui, nós temos a acurácia média para MGT, o mérito genético total, dos animais jovens, antes da inserção do Clarified. As novilhas tinham 25% de acurácia. A melhor matriz dele, lá da fazenda, uma vaca que nunca falhou, uma vaca que tem 8 crias consecutivas, ela tem 37% de acurácia. Isso para MGT também. Quando a gente inseriu os dados genômicos desses animais, as mesmas novilhas que tinham 25% de acurácia, elas agora têm 57,4%. Ou seja, as novilhas da safra 2012 têm muito mais acurácia do que a melhor matriz da fazenda. Então é um dado interessante, um dado que chama a atenção, e eu acho que é importante termos isso de uma maneira mais aberta, para a gente ter noção de que a informação genômica ela é muito importante. E ela traz ganhos para a nossa confiabilidade. Agora nós vamos abrir um hiperlink, onde eu tenho as novilhas que foram genotipadas na sua avaliação. Vou esperar um pouquinho para ver se todo mundo já está conseguindo ver. Mas nós temos aqui 373 novilhas avaliadas, todas da fazenda, todas de grupos de contemporâneo, com suas filiações e as suas avaliações para MGT, TOP, MGT genômico. Só para mostrar para vocês, em azul, nós temos a avaliação sem o Clarified, a avaliação tradicional delas antes da inserção do Clarified. Em laranja, nós temos a informação genômica delas. Nós temos a informação genômica delas. Nessa avaliação genômica, nós notamos que a acurácia melhorou bastante.
Quando eu noto a média embaixo, aqui, ó, na última linha em cinza, nós tínhamos as 373 novilhas com um MGT médio de 11, com um top médio de 10, top 10%. Quando eu fiz o Clarified, elas tiveram a informação de mérito genético genômico de 10,8, com uma acurácia de 57,4, que é aquele dado que eu mostrei para vocês há pouco. Top 12% de média. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que na média tem pouca variação. A variação é muito pequena. Porém, quando eu busco indivíduos, aqui nessa planilha, nessa segunda planilha, nós temos indivíduos onde a avaliação genômica variou bastante. Ou seja, animais que talvez eu acreditaria muito e eles não poderiam me entregar isso futuramente de uma maneira que eu gostaria, sejam produzir animais de maneira, produzir bons animais, como por exemplo, em azul, nós notamos os animais que pioraram para MGT. Eles tinham um MGT médio de 15,2. Quando eu fiz o Clarified, quando eu fiz a DEP genômica, o MGT médio desses animais foi para 8,7. Então, talvez seriam animais que eu apostaria muito e não dariam bons números para dentro do meu sistema. No laranja, nós temos os animais onde a avaliação não era tão boa, ou seja, ele tinha um MGT médio de 11,6, e depois que eu fiz a DEP genômica, nós temos um MGT médio de 15. Então, esses animais, talvez eu deixaria eles de lado dentro da minha fazenda, não utilizaria eles de maneira mais expressiva, Adalto? esses animais, imagina um animal que era 7,9 e para Adalto? Adalto? Ele deve estar, não está ouvindo. Parou uma vez, parou de novo, né? Parou. Só um minutinho que eu acho que tá com um problema. Vou falar com o Adalto, só um minuto. Vocês estão me escutando? Gustavo? Deu um problema no computador do Adalto, tô falando com ele aqui, só um minutinho, por favor. Oi, Adalto. Vocês estão me ouvindo agora? Teste. Ah, tá. Vamos voltar aqui então. Todo mundo está me ouvindo?
Tá bom, pessoal, a gente teve um... Tá. Pessoal, a gente teve um pequeno probleminha. Eu vou voltar aqui no início do slide, no início da planilha. Vou falar aqui desde o início de novo dessa segunda aba, onde a gente tem as diferenças dos animais com avaliação para MGT em azul, onde os animais pioraram na avaliação, antes da genômica na primeira coluna e depois da genômica na segunda coluna. Temos animais aqui que pioraram. Esses são os extremos, viu, pessoal? Assim, só para chamar a atenção, são os extremos. Quando eu tinha um MGT médio de 15,2 antes da inserção do Clarify, antes da inserção da genômica, nós temos agora um MGT médio de 8,7. Talvez, se eu tivesse utilizado esses animais de maneira mais abrangente dentro do meu processo de seleção, eu poderia ter percas, pois utilizei animais com piores índices lá na frente, né? Eu só ia descobrir isso lá muitos anos depois. E aqui nós também temos os extremos, onde os animais melhoraram. Ou seja, eu tinha um MGT médio de 11,6 e quando eu inseri a genômica, eu tenho um MGT médio agora de 15,3. Sendo que talvez eu poderia ter deixado um animal aqui bom, sem utilizá-lo de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais específica e com maiores ganhos dentro do meu sistema de cria. Então, mas essa planilha é só para a gente também mostrar as curiosidades e dados práticos com o uso da genômica. Vamos voltar aqui agora para a apresentação de PowerPoint. Então, pessoal, assim, para simplificar o nosso trabalho e para buscar informações mais precisas, hoje, o que nós temos de maneira mais clara e de maneira mais abrangente dentro do processo de seleção são o uso das DEPs genômicas. Depois a gente coleta os pelos dos animais e envia lá para os Estados Unidos, para o nosso laboratório de Kalamazoo, onde eles fazem a extração e a visualização dos pontos em comum do DNA dos nossos animais, aqui do Nelore especificamente. Nós temos condição de formar um valor molecular que a partir daí ele é inserido junto com a DEP tradicional da NCP e nós temos a avaliação genômica. O aumento da acurácia, o aumento da informação precisa e o aumento do nosso trabalho de maneira mais acurada, ele é muito grande e vou notar para vocês aí em números, né? Eu acho que vocês notaram isso nos gráficos, onde a gente pode ter mais ganhos. Adalto? Adalto? Peço desculpa novamente, eu acho que deu algum problema no microfone do Adalto. Só um minuto. Deixa eu desligar e ligar de novo, peraí. Voltou? Tá me ouvindo? Tá. Pessoal, a gente teve uma oscilaçãozinha de sinal aqui de novo, mas acho que está todo mundo me ouvindo. Mas igual eu disse, desde quando a gente pega o DNA dos animais, pega o pelo aqui dos animais, que a gente envia para o nosso laboratório lá nos Estados Unidos, lá em Kalamazoo, onde a gente identifica lá os valores moleculares de cada indivíduo, e após isso a gente envia para a NCP para que ela rode as DEPs genômicas, nós temos um processo criterioso com o uso de pesquisadores de alto gabarito, onde eles têm condição de trabalhar de maneira bem precisa e bem auditada, vamos dizer. As avaliações elas passam por auditorias internas, onde a gente minimiza muito a chance de erros e aumenta muito
a utilização de animais com boa eficiência. Então, resumindo de maneira geral, pessoal, utilizar animais jovens com uso de epigenômica hoje é a melhor opção, utilizar com mais intensidade. Nós vamos ter mais acertos na nossa seleção. Nós vamos potencializar o uso de animais com maior valor genético em menos tempo. Ou seja, se eu tenho novilhas, se eu tenho garrotes hoje, que a gente acredita que são os melhores animais da fazenda, nós podemos identificá-los de maneira mais rápida, de maneira mais precisa e utilizá-los de maneira mais abrangente. As DEPs genômicas elas vieram há pouco tempo para o Brasil, para o Nelore especificamente. Elas causaram uma certa mudança na maneira da gente analisar os animais, na maneira da gente enxergar a avaliação genética. E a gente hoje sabe que todo o trabalho feito em cima de avaliação genética, para quem busca eficiência rápida e busca eficiência realmente produtiva, tem que passar por um processo de avaliação econômica para encurtar o espaço. Nos Estados Unidos, hoje, para vocês terem uma noção, somente no mês de fevereiro foram enviados mais de 14 mil amostras para o nosso laboratório para fazer a análise de clarified das mais variadas raças lá entre gado de leite e gado de corte. Aqui no Brasil, o processo está, vamos dizer assim, mais no início, as coisas elas estão partindo para uma parte mais usual da ferramenta, e a gente sabe que em um curto espaço de tempo nós vamos ter muitos dados para mostrar, nós vamos ter muitas avaliações onde a gente consegue ter bastante ganhos dentro do nosso sistema de cria hoje de melhoramento genético. Bom, para terminar aqui de maneira rápida, eu queria agradecer aos patrocinadores, agradecer ao CV Nelore Mocho, agradecer à Hora Agronegócios, agradecer ao Guzerá NF, agradecer à Fazenda Terra Boa e o Rancho da Matinha. E também fazer um agradecimento para as OETs. Então, esses são os nossos patrocinadores, onde eles são os nossos parceiros dentro do sistema da NCP hoje. Então, pessoal, eu queria deixar essa imagem para vocês, que Clarified Nelore 2.0 hoje Conheça o Futuro Agora, junto com a NCP, para a gente trabalhar essas DEPs genômicas e potencializar o uso de animais com melhor valor genético e com mais confiança. DEP genômica hoje nada mais é que menos tempo e mais confiança. Obrigado por tudo. Segue os meus contatos de e-mail, meu telefone, e nós vamos abrir agora para possíveis perguntas aí, né, Letícia? Isso, Adalto. Primeiro eu queria agradecer a você pela palestra, uma ótima palestra. Acho que clareou as dúvidas das pessoas. Agradecer aos participantes. E quem tiver alguma dúvida, que aí queira perguntar para o Adalto, é só apertar nesse botão, esse botão que é uma mão, que eu abro o microfone para fazer a pergunta diretamente para o Adalto. Ou se quiser mandar também pela aba do Questions, eu leio aqui para o Adalto e ele responde. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, Adalto, ninguém fez. Pode deixar o e-mail, o telefone, se caso o pessoal tiver alguma colocação, alguma dúvida, a gente pode entrar em contato e responder e falar com eles da maneira com mais tempo, enfim, com mais esclarecimentos. Sim, então quem tiver dúvida, quiser mandar para o Adalto, o e-mail está na tela, o telefone dele também. E só um minutinho, Adalto. O Leni Santana perguntou qual o custo da avaliação. Leni... Desculpa, tá cortando, eu não entendi nada. Leni Santana questionou qual seria o custo da avaliação. Eu acho que ele estaria querendo dizer do custo do Clarified. Seria isso, Leni?
Leni, seu microfone tá aberto? Seria o custo do Clarified ou o custo da avaliação da DEP genômica? Do Clarified. Letícia, tá chegando tudo cortado para mim. Se você pudesse... Adalto, o Leni Santana está perguntando quanto ao custo do Clarified. Ok, vocês estão me escutando? Sim. Hoje, a gente trabalha com uma tabela progressiva de desconto, considerando o volume de envio. Adalto. Adalto. Leni, só um minuto que deu problema de novo no áudio lá. 3 pagamentos, 4 Adalto, pagamentos. estava cortando. Enfim, varia um pouco de acordo com o volume, mas a gente pode enviar essa planilha para... Então, mutou de novo. Não. Tá, vocês me escutaram? Não. Mutou. Agora que voltou, você voltou a falar. Voltou a escutar. Tá. Preciso repetir tudo ou teve alguma parte que deu para entender? Não. Não escutamos nada, o Adalto. Tá chegando cortada a informação para mim aqui, desculpa. E quando você tá falando também tá chegando cortado aqui. Estão me ouvindo? Bem? Agora sim. Bom, como eu disse, não sei se todo mundo ouviu, a gente tem uma tabela progressiva de desconto de acordo com o envio de amostras, de acordo com o volume, que parte de 10 animais até 250, onde essa tabela ela vem progressiva, saindo de R$ 120, chegando até R$ 102. Além desse volume de 250, se for um volume maior, de 250 animais, temos algumas condições especiais de negociação, mas não são tão diferentes desse valor mínimo que eu disse, que é de 102. Os pagamentos, eles variam de 30, 60, 90, e dependendo do volume, em até 10 pagamentos também. Tem mais alguma outra pergunta? Não, nenhuma mais, Adalto. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que se alguém tiver, provavelmente vai entrar em contato com você, Adalto, direto. Porque aqui até agora ninguém se manifestou. Então, sendo assim, a gente agradece a participação de todos, novamente agradecendo você, Adalto, pela palestra, pela disponibilidade, e contamos com a presença de todos nos próximos ensino online. Uma boa tarde. Tá, pessoal, obrigado também, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que participaram, e a gente se encontra, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, meus contatos estão aí para a gente conversar. Obrigado por tudo. Obrigada. Uma boa tarde para todos.